a democracia ela precisa ser revigorada, aprimorada, mas jamais destruída. Eu acho que a gente estava num momento muito perigoso de que, se a gente não tivesse esse resultado nas eleições, estaria fortalecendo um movimento de lideranças populistas e autoritárias que, infelizmente, tem se espalhado mundo afora, inclusive no Brasil, e que rezam aí numa cartilha que vai minando a democracia por dentro. É diferente de antigamente, onde a gente achava que golpes fazia somente com tanques nas ruas, com militares. Hoje a gente está vendo lideranças eleitas pelo voto e que têm trabalhado justamente para minar a separação dos poderes e as instituições e fechar o espaço cívico. Hoje estamos recebendo aqui uma figura ilustre, a Ilona Szabo. Ela é uma liderança reconhecida internacionalmente. Cofundou e preside o Instituto Igarapé, dedicado a questões como controle de armas, violência policial, clima, política pública de drogas. Ela é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Estudos Internacionais pela Universidade de Uppsala, na Suécia, fellow de Políticas Públicas na Universidade de Columbia, em Nova York, e pesquisadora afiliada do Brasil Lab, na Universidade de Princeton. É corroteirista do documentário Quebrando o Tabu e em 2005 foi uma das coordenadoras da campanha nacional pelo desarmamento. Eu precisaria ainda um programa à parte para citar todos os destaques do seu currículo. Ilona, queria agradecer muito a tua participação aqui e queria começar comentando e falando um pouco sobre a tua trajetória. Como que você se interessou e se envolveu em tantos assuntos relevantes contemporâneos? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, eu agradecer o convite, enfim, é um prazer estar aqui entrando também no ambiente acadêmico. Eu digo que eu sou uma empreendedora cívica e eu tento sempre estar aprendendo, né? Eu trabalho e vou aprendendo no dia a dia e tenho muito pouco tempo de interagir com um ambiente que eu prezo muito. Então, obrigada por essa porta. Eu sou de Nova Friburgo, né, no estado do Rio de Janeiro. Sempre gosto de falar pelo nosso Brasil, assim, de um lado, família que veio da Hungria, de outro, uma mistura entre espanhóis, portugueses, uma bisavó cafusa, que reza a lenda foi laçada por um bisavô, enfim, imagine isso. Eu sou essa mistura. Quando eu acho que eu cresci em Friburgo, eu tive muito privilégio, Marcelo, de estar num lugar seguro. Era uma cidade ainda muito preservada. Hoje, obviamente, já tem mais problemas, continua sendo uma cidade ainda relativamente segura, se a gente comparar com as capitais, mas eu cresci sem medo e cresci sem aquela necessidade básica. Eu venho de uma família de classe média, mas nunca tive necessidade, né? E me marcou muito a saída de Friburgo. Eu fiz um pit stop num intercâmbio na Letônia, mas quando eu volto para fazer faculdade no Rio de Janeiro, foi um choque muito grande. A realidade, assim, da cidade partida, da proibição de você estar em alguns lugares, de você não poder transitar, a divisão da cidade, né, entre nós e outros. E à medida que eu fui entendendo isso, não foi fácil entender, por conta mesmo das minhas próprias redes de relacionamento, era muito difícil acessar essa outra realidade, mas à medida que eu fui conseguindo acessar, foi me dando essa, vamos dizer, acho que uma angústia, um incômodo, e que eu consegui transformar em ação. Então, eu mudei também uma trajetória profissional breve e fui para o terceiro setor. E ali as coisas foram desenrolando. E agora você está em que momento da tua trajetória? Agora você não está no Brasil, é isso? Não, agora eu estou no Canadá. Por acaso, mais ou menos, que meu marido é canadense, mas eu estava no fellowship na Colômbia, quando veio a história da Covid. A gente soube que a fronteira do Canadá com os Estados Unidos ia fechar no dia seguinte, a do Brasil já estava complicado. E pela questão política, e eu estava num momento também ainda achando que a gente ia poder voltar para Nova York, a gente falou, bom, vamos para o Canadá. Então tomamos a decisão de sair literalmente de um dia para a noite, assim, correndo, desmontamos tudo, alugamos um carro, viemos para o Canadá. E hoje eu ainda estou por aqui, porque a Covid ainda está impossibilitando essa mobilidade e a nossa situação política também não anda muito boa. Então, estou me sentindo mais livre para atuar e para levantar certas questões, enfim, mais segura com a minha família, infelizmente de fora. Algo um pouco impensável em 2020, mas aqui estamos. Justamente nesse momento que a gente está vivendo mudanças e transformações importantes. A gente está conversando aqui justo logo após a vitória do Biden nos Estados Unidos. Como que você enxerga essa mudança e
quais você acha que vão ser os impactos, principalmente aqui para o Brasil? Eu acho que foi uma sinalização muito importante de que a democracia ela precisa ser revigorada, aprimorada, mas jamais destruída. Eu acho que a gente estava num momento muito perigoso de que, se a gente não tivesse esse resultado nas eleições, estaria fortalecendo um movimento de lideranças populistas e autoritárias que, infelizmente, tem se espalhado mundo afora, inclusive no Brasil, e que rezam aí uma cartilha que vai minando a democracia por dentro. É diferente de antigamente, onde a gente achava que golpes fazia somente com tanques nas ruas, com militares. Hoje a gente está vendo lideranças eleitas pelo voto e que têm trabalhado justamente para minar a separação dos poderes e as instituições e fechar o espaço cívico. Então, acho que Biden nos traz essa oportunidade também, quando a gente olha o tamanho dos desafios que a gente tem pela frente nessa década, que é chamada década de ação pelas Nações Unidas, por conta dos objetivos sustentáveis, enfim, que a gente tem aí até 2030 para atingir, também do Acordo de Paris. Então, nesta década de ação, a gente precisa de lideranças responsáveis, a gente precisa do melhor de todos os setores, e em regimes, né, mais autoritários, isso ficaria muito mais difícil da gente atingir. E é justamente nesse aspecto que reside uma preocupação muito forte, que você tem falado bastante. Eu, por exemplo, sempre vi, e as pessoas comparam os Estados Unidos com o Brasil, e eu falava, bom, mas nos Estados Unidos as instituições são mais fortes. Mas parece que a gente está vendo que não era bem assim o caso, né? Que é possível fazer muito estrago, mesmo num país com instituições fortes como os Estados Unidos. Imagina num país como o nosso. Então, queria que você comentasse um pouco, justamente você está lançando o livro chamado A Defesa do Espaço Cívico, onde você discute muito dessas questões. Queria que você comentasse um pouquinho e, em particular, contasse para a gente um pouquinho esses episódios, né? Em particular, um episódio que você foi diretamente envolvido, um episódio de ódio que você viveu aqui no Brasil. Conta um pouquinho do que trata o livro e do que você discute nesse livro. Só trazendo assim, um paralelo para as pessoas entenderem de onde vem minha análise. Em geral, os cientistas políticos olham muito para justamente o funcionamento das instituições, a separação de poderes, para avaliar a saúde da democracia. Sob esse ponto de vista, eu já acho que a gente está com vários pontos cegos, porque por mais que a gente veja, às vezes, o Congresso, o Supremo, reagindo a certos, digamos, atos inconstitucionais, e que a gente chama hoje do jogo duro constitucional do Poder Executivo, a gente tem visto não só uma certa infiltração e politização de nomeações muito importantes, como o desvirtuamento de várias instituições que, enfim, na verdade, tem hoje representantes que são anti o mandato dessas instituições, para nomear, para dar um pouco mais de concretude, vamos falar da Fundação Palmares, do Ministério do Meio Ambiente, do próprio Relações Exteriores, que também é um ministério que está fazendo um trabalho muito, muito perigoso até para o nosso país. E, além disso, a gente está vendo também, digamos assim, o que isso na prática traz para os funcionários públicos, porque quando você tem um desalinhamento total de mandato, você tem uma perseguição de não alinhados, você tem ali um ambiente que é um ambiente de, no mínimo, de autocensura, mas de não entrega dos serviços públicos, enfim, da sua excelência, né? Enfim, a ciência está sendo negada. Então, mesmo no ponto de vista assim, tradicional, acho que a gente está com um problema seríssimo, que, novamente, é novo, porque não é o tipo de golpe que a gente via antigamente. Então, vai minando a democracia por dentro, e muitas vezes ela é silenciosa, essa derrocada, né? Então, eu tenho chamado a atenção para isso. Mas o ângulo que eu trago é o ângulo de onde eu atuo mais, que é o ângulo que a gente chama do espaço cívico. E o que é esse espaço? É o espaço entre o governo, os negócios, a família, onde os cidadãos se organizam, debatem e agem justamente para influenciar as políticas públicas, o sistema, né, os sistemas políticos, sociais, influenciar os rumos do país. Quando a gente olha por esse prisma, desde o início, na verdade, desde a época antes das eleições, com aumento da polarização, os atores que atuam nesse campo já estão muito atacados, né? Mas com a mudança de governo, a escalada do tipo de estratégia que vem sendo usada para calar, digamos, essa oposição, né, de ideias, que antes sempre teve debate duro, sempre houve, enfim, polos, mas essa história de você ver quem pensa diferente como inimigo, ter estratégias para basicamente tirá-los, né, do debate, isso, de fato, desde a transição democrática, a gente não tinha vivido. Então, acho que os principais grupos, né, e a gente pode elaborar mais esse assunto, mas os principais grupos que estão sendo frontalmente
atacados, e aí tem uma questão de reputação, tem uma questão, obviamente, de perda de espaços de participação, tem uma questão também que gera impactos emocionais e consequências reais, porque as estratégias não são só virtuais, a gente precisa estar falando sobre isso. Então, acho que acadêmicos, jornalistas, lideranças cívicas, artistas, lideranças indígenas e por aí vai. Assim, tem muitos segmentos da sociedade que participam ativamente do debate público, do espaço cívico, que estão tendo aí muita dificuldade de ter os canais e a influência que tinha antes. Fecho aqui, qual é o impacto disso? São múltiplos e para muito além dos impactos pessoais, institucionais, digamos assim, dos alvos das estratégias, porque o impacto para a sociedade de imediato você ter menos transparência e menos capacidade que a gente vê de segmento e monitoramento das políticas públicas. Quando a gente vê que as decisões estão tomadas sem adesão aí aos princípios básicos da ciência, sem levar em conta o conhecimento, obviamente que as políticas públicas já sofrem com a qualidade. Então, assim, é um impacto para todos. E um outro impacto que a gente está vendo também esse crescimento é a fuga de cérebros, que a gente também entende aí no meio acadêmico que isso está cada vez mais frequente. Mas um aspecto fundamental no mundo contemporâneo são a internet, a comunicação e, em particular, as redes sociais. Você vê caminhos e soluções para que elas sejam uma aliada da democracia e não uma ameaça para ela? Olha, mais cedo hoje eu estava escutando um podcast do Ezra Klein sobre justamente isso. A análise, porque também é muito recente, mas aqui o papel que as redes tiveram, por exemplo, nas eleições americanas de 2020, ele foi menos importante, porém melhor no sentido para a democracia do que tiveram em 2016. As redes sociais, obviamente, como eu imagino assim, na minha geração, eu vivi o analógico e vivi a transição para o digital, né? E nós temos agora uma nova geração que só vive o digital e, enfim, essa dificuldade para até, acho que gerações mais, enfim, acho que anteriores à minha, de entender que ferramenta é essa, né, que a gente está usando. Para mim não é só ferramenta, para mim tem um problema sério em modelo de negócios, em tipo de conteúdo e, obviamente, que gera engajamento, então gera mais receita, quando a gente pensa aí que é digamos assim, uma ferramenta que permite uma batalha assimétrica entre quem domina tanto as ferramentas quanto não tem uma ética, né, de atuação, quanto quem tem recursos financeiros. Então, acho que temos um problema de fundo, mas eu acho que tem alguns passos que foram tomados a partir da grande crítica e de fato, de uma grande ameaça que se tornaram essas ferramentas que não está longe de estar perfeito, mas que a gente deu passos numa direção de ter um debate menos assimétrico nessas plataformas. Precisamos avançar, né? Mas é um pouco dizer, Marcela, a gente está num momento, são ferramentas novas, dizer que a gente vai se livrar delas, eu acho que não vamos, né? Elas estão aí para ficar, mas o debate, vamos dizer, da ética, né? Do tipo de moderação que não viole, por exemplo, as liberdades fundamentais, né? E que não torne também, digamos assim, os gerentes e os donos dessa plataforma, né, os decisores, então, do que a gente se lê e não lê, mas, ao mesmo tempo, não incitem violência, não gerem caos com desinformação, como podem ser usados de forma mais responsável. Acho que é um debate que todos nós precisamos participar. Então, diria assim, a gente deu alguns passos numa direção, acho que de 2016 para 2020, nessa análise que foi muito interessante, de tentar chegar com erros, alguns acertos, mas a algo menos assimétrico, e precisamos caminhar nessa direção. O problema é que com o avanço também da tecnologia, deepfake, os fake news vão se propagar. Eu sou, infelizmente, bastante pessimista com relação a esse futuro aí, principalmente quem quer usar, né, de maneira equivocada. Mas eu queria aproveitar e mudar de assunto um pouquinho, que é um assunto que você se dedicou muito e tem se dedicado, que é a questão do armamento. O que você acha que tem também de evolução, né, de diferente e semelhante entre o país que votou contra o desarmamento em 2005 e o país de hoje, quando o fetiche pelas armas se tornou uma bandeira
de muitos segmentos. É uma análise longa e complexa, porque mesmo naquele momento, quando era, vamos dizer, a gente teve uma campanha de coleta de armas muito bem sucedida em 2003, 2004, onde tinha 80% de apoio da população. Quando a pergunta veio em relação ao referendo nacional, houve também, desde aquela época, Marcelo, eu diria assim, que quem tiver oportunidade vai dar uma olhada nos programas de YouTube que estão aí gravados, não tinha internet, mas teve um horário gratuito na televisão, e que ele está registrado até hoje. Houve ali também muita desinformação. E houve ali, digamos assim, um espelhamento, a gente copiou argumentos, muito já trabalhados e testados pela Associação Nacional de Rifles dos Estados Unidos, o lobby das armas, e trouxe para o Brasil. Em pouco tempo, a gente viu que esta campanha, digamos assim, bem construída de desinformação, ela conseguiu mudar a opinião de 80% das pessoas que naquele momento apoiavam essa campanha. O voto sim passou para 36%, no sentido de regulação. Então, acho que foi um primeiro experimento ali de ver como é perigoso você ter informações e campanhas que não estão baseadas em fatos. Se elas são muito bem feitas, elas manipulam mesmo a opinião pública. O que acontece? Naquele momento e hoje, se você for fazer a pergunta se as pessoas são a favor do porte de armas, quer dizer, as pessoas andarem armadas na rua, a maioria absoluta é contra, tanto naquela época quanto hoje. Mas a gente continua aí, por conta também das redes, isso exacerbou, ouvindo uma minoria que tem recurso, que tem argumento muito bem trabalhado e que grita muito mais alto, e parece que é a maioria, mas não mudou muito esse pêndulo, digamos assim, da opinião pública. A gente continua com mais de 70% das pessoas dizendo que é contra. É importante dizer assim, no meu trabalho, eu trabalho pela regulação responsável. A posse, ela está garantida pela lei, desde que se cumpra requisitos e precisam ser cumpridos, né? E a arma é um instrumento perigoso, que a gente precisa ser de muita responsabilidade. Então, quem quiser ter a opção de possuir uma arma precisa, de fato, ter aí a noção dessa responsabilidade. Agora, o porte, ele implica em colocar em risco a coletividade. Quanto política pública, num país que tem um número absurdo de crimes violentos como o nosso, literalmente tiro no pé, enfim, não tem como apoiar, porque a ciência, os dados, as pesquisas, as experiências não mostram esse caminho. Então, eu diria assim, é um problema mais ou menos também de como está ecoando, porque a maioria da população sabe que não é bom ter mais armas em circulação, mas há uma manipulação dessa informação. Eu acho que esse debate, novamente aqui falando de eleições esse ano, tampouco teve eco, como deveria, digamos assim, se tivesse uma opinião pública majoritária sobre o tema, ter nas próprias eleições municipais. Então, acho que a população quer segurança e entende, acho que cada vez mais, que não tem atalho, que tem trabalho, mas que os atalhos que são oferecidos, as soluções mágicas, que obviamente não funcionam, elas começam a ser melhor compreendidas pela população. Bom, Ilona, queria que você comentasse rapidinho um pouco sobre o Instituto Igarapé, o que ele faz, e uma coisa um pouco mais prática, né? Porque eu vejo você aí lançando livro, escrevendo artigos. Como que você faz para conciliar a atividade no Instituto, a necessidade da comunicação e com as atividades que a nossa vida atual está demandando? Está com uma síndrome de burnout aí, de tanto trabalho? Em geral, eu falo que quem trabalha na área social, assim, a gente não tem férias, não tem Natal, não tem feriado, não tem fim de semana, porque para dar conta, né? Assim, o meu trabalho, é importante dizer, assim, o Igarapé a gente chama de um centro de estudos e ação, então a gente não só produz informação, mas a gente também quer disseminá-la. Para fazer isso, a gente faz tanto uma parte de criação de novas tecnologias, mas um foco que para a gente não é nem um meio, é um fim, é a comunicação, porque a teoria de mudança que a gente tem, Marcelo, é que a gente precisa influenciar, né, com a boa informação, com o conhecimento, os formadores de opinião e os tomadores de decisão para poder melhorar, então, as políticas públicas, né? Então, enfim, é um trabalho que tem muitas estratégias envolvidas e, óbvio, eu tendo a achar que por conta dessa guerra de narrativas que a gente está vivendo, por conta de um momento tão
tão difícil dessa assimetria na capacidade de se colocar no debate, que a comunicação ela ganhou uma importância sobremaneira, assim, que nós precisamos enfatizar a comunicação. Então é por isso que eu também tenho saído da minha zona de conforto, tenho inventado um podcast, livro, enfim, temos, né, conversado bastante, porque eu acho que a gente precisa chegar às pessoas que estão buscando informação com fontes responsáveis, né? Não quer dizer que a gente vai concordar com tudo, que a gente tem que ter a mesma opinião, não é isso, mas a gente tem que ter ética e responsabilidade no que a gente está defendendo num debate público, né? Não pode estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Então, tem sido um momento muito intenso. Para o Instituto Igarapé, nós temos assim, uma equipe que hoje, obviamente, está toda espalhada, a gente está virtual, resolvemos que vamos ficar virtual até o final do ano que vem, justamente para, enfim, contribuir, já que a gente pode, fazer isso, contribuir para, enfim, ter menos aí, casos, né, da Covid, e pensar no nosso papel também em relação a isso. Então, tem sido um momento bem desafiador, onde a gente está melhorando gestão, conversando muito com parceiros, mas também acho que enfatizando esse aspecto da comunicação. E é por isso que essas empreitadas todas aí estão aparecendo. Ilona, agora eu queria que então você recomendasse para o nosso público aqui um livro, um podcast, uma série, um canal do YouTube, o que vier na sua cabeça. Olha, um podcast que eu estou apaixonada, enfim, achei que foi tão bem feito, tão incrível, Retrato Narrado. Eu quase não vejo série, quase nunca mesmo, mas eu acabei de ver uma, assim, até para poder... Estou lidando com tantos assuntos que eu falei, gente, eu preciso ter uma quebra aqui de poder olhar para algo que não tem nada a ver com o que eu faço. E aí eu vi o Gambito da Rainha, que achei incrível a série, né? Livros, eu tenho tentado também dar referência de livros que têm me ajudado, que me ajudaram a traçar as prioridades que eu tenho nesse momento. Assim. Óbvio, assim, na minha vida pessoal, a questão da desigualdade ela sempre esteve lá, mas eu tenho lido sobre autoritarismo. Então, tem um livro da Lilia Schwartz, que enfim, é sobre o autoritarismo brasileiro, é muito importante. Mudanças climáticas. Aí tem um livro da Cristiana Figueres, que se chama O Futuro que Queremos, The Future We Choose. Acho que ainda não tem em português, mas ele é simples e ele é também um chamado para a ação. E, enfim, se eu for olhar para trás, Hermann Hesse Siddhartha é um livro que eu sempre recomendo, que eu amo de paixão, e aí não tem tanto a ver com o contexto, tem mais a ver com a gente, né? Bom, agora para finalizar um ping-pong rapidinho também. Queria que você comentasse a tua melhor e a tua pior lembrança da época de graduação. Olha, melhor, esse foi o dia da minha formatura, Marcelo, porque eu trabalhava durante a faculdade, estudava à noite, acho que o dia da formatura no Rio, e o primeiro dia que eu cheguei no campus em Uppsala, na Suécia, que foi assim uma grande conquista, eu fui com bolsa, e era uma universidade bem diferente, assim, em termos de históricos, era a primeira universidade da Escandinávia, e a Estácio era uma universidade nova do Rio de Janeiro, enfim, aquele contraste também, acho que foram os 2 dias mais felizes, assim, de conseguir me formar e de conseguir dar um passo também para algo que eu achava que estava distante e que de repente chegou, né? Então acho que esses dois. Pior, pensando no Rio de Janeiro, acho que foi os tiroteios que tinham no campus do Rio Comprido. Eu estava à noite e estava ali no meio das comunidades, era bem pesado e teve, enfim, alunos que foram, enfim, inclusive uma aluna que foi morta por bala perdida, enfim, bastante triste. E um campus dos sonhos, onde que você gostaria de seguir os seus estudos, fazer um sabático, passar um tempo? Olha, eu tive esse privilégio de fazer alguns cursos executivos, um pequeno em Oxford e um também em Harvard. E esses 2 campos, para mim, são campos literalmente dos sonhos. Eu amei o período que eu passei em Colômbia, em Nova York, foi incrível, e Nova York é uma cidade que te oferece muitas coisas, mas se eu fosse pensar puramente acadêmico, eu acho que esses 2 campos são campos dos sonhos. E alguma aula inesquecível? Olha, eu tive, nessas 2 experiências curtas, eu tive uma aula com um professor chamado Dutch Leonard, que chamava Liderando Rumo ao Desconhecido. E foi uma aula muito, muito especial. E também isso foi em Harvard, num curso de liderança e políticas públicas, e um curso curtinho que eu fiz também em Oxford sobre liderança transformacional. Eu tive uma aula, que eu não vou lembrar o nome da professora, mas foi uma aula que ela era uma professora de drama, e a gente estudou vários traços de liderança a partir da leitura dramática de Henrique IV.
a aula inteira, chorava, era uma coisa assim, absolutamente catártica, era muito, muito, muito forte, mas foi algo, enfim, inesquecível. Uma brasileira ou brasileiro com impacto no mundo? Eu fiquei muito impactada com a trajetória e com a morte de Sérgio Vieira de Mello, por conta também da minha atuação e das causas que ele engajava. Eu lembro quando estava em Uppsala, eu conheci uma palestra lá na Suécia, e para mim ele seria aí um brasileiro que teria uma trajetória ainda, uma vida muito longa, e uma brasileira que eu admiro muito e que eu acho que também tem um peso no mundo com o que evoca, é a Marina Silva. A gente aqui entrevistou a Simone Duarte, que fez um belíssimo documentário do Sérgio Vieira de Mello, vale a pena depois assistir, está disponível no YouTube. Para finalizar agora, qual que é a grande habilidade que você tem, mas que não está no seu currículo? Essa aí eu acho que ninguém imagina, mas eu danço forró, eu amo forró pé de serra. Eu acho que essa é uma habilidade que não tem nada a ver com a minha atuação, mas que eu sou apaixonada por música e tenho pouco espaço para isso na minha vida atualmente, mas é algo que eu acho que a gente tem que estar cultivando. Acho que por aí. Bom, obrigado, Ilona. É uma alegria, uma satisfação, uma conversa sempre muito agradável. Queria agradecer a tua disponibilidade e desejar boa sorte e força em todos os projetos que você está fazendo. Muitíssimo obrigada pelo convite, também parabéns pela iniciativa. Vamos comunicando que a gente vai chegando mais longe com mensagens importantes para o nosso país. Um grande abraço, Marcelo.